Numa estrada esquecida no interior do país, havia um posto de gasolina que todos evitavam. Chamavam de Posto 39, embora ninguém soubesse ao certo se era esse o número verdadeiro. O letreiro estava quebrado há décadas, os números pendendo por fios enferrujados. O asfalto ao redor era rachado e a vegetação parecia crescer com um vigor anormal, como se estivesse tentando engolir o lugar de volta para a terra. Rodrigo, Mariana e Bruno não sabiam disso quando decidiram cortar caminho naquela madrugada. Vinham de uma festa numa cidade vizinha, já bêbados e cansados, quando o painel do carro começou a piscar. Reserva. Relaxa, disse Rodrigo, o motorista. Deve ter algum posto aberto por aqui. Mariana olhou pela janela, arrepiada. A neblina era tão densa que parecia viva, rastejando pelas margens da estrada. Quando finalmente avistaram as luzes trêmulas do posto 39, todos respiraram aliviados. O lugar parecia abandonado à primeira vista. Bombas antigas, rangendo ao vento, a loja de conveniência vazia, iluminada por uma única lâmpada fluorescente piscando sem parar. Um sino tilintou quando Rodrigo encostou o carro perto da bomba. Nenhum frentista apareceu. Estranho, murmurou Bruno, já saindo do carro para abastecer. Assim que ele pegou a mangueira, o marcador da bomba se acendeu sozinho. Sem dizer nada, ele começou a encher o tanque. Rodrigo, inquieto, olhou para a loja de conveniência e, batendo de cabeça na porta do carro, dentro, algo se movia. Era rápido, sombras deslizando entre as prateleiras vazias. Às vezes parecia uma pessoa curvada, às vezes algo mais baixo, rastejante. Vamos logo embora daqui, disse Mariana, apertando o casaco contra o corpo. Bruno terminou de abastecer e procurou algum caixa ou interfone para pagar, mas não havia nada. Nenhum som além do tilintar do sino e o zumbido da lâmpada. Então, do nada, o rádio do carro ligou, mesmo sem a chave na ignição. Uma estática ensurdecedora preencheu o ar. E, no meio da estática, uma voz, fraca no começo, depois mais alta. Você não devia ter parado. Mariana gritou e tentou abrir a porta, mas ela parecia travada. Rodrigo puxou a maçaneta com força, sem sucesso. Bruno largou a mangueira no chão e correu para o carro, mas algo o segurou pelo tornozelo. Era uma mão, ou melhor, algo parecido com uma mão, de dedos longos e cinzentos, saindo de uma rachadura no chão. Ele chutou, gritou e conseguiu se soltar, tropeçando e batendo de cabeça na porta do carro. Rodrigo conseguiu destravar as portas. Eles puxaram Bruno para dentro e bateram a porta. O motor deu partida à primeira tentativa, como se o carro também quisesse fugir dali. Mas quando aceleraram, perceberam o pior. Não havia mais estrada. O posto parecia estar flutuando em um vazio espesso, onde nada além de escuridão existia. A névoa os cercava de todos os lados, e cada vez que olhavam pelo retrovisor, viam mais e mais figuras deformadas saindo da loja de conveniência, sombras humanas com rostos apagados, andando em passos arrastados, as bocas abertas em gritos silenciosos. O velocímetro marcava 80, 120 quilômetros por hora. E ainda assim, o posto permanecia imóvel à frente deles, como se estivessem correndo em círculos. O rádio continuava chiando, a voz repetindo em tom irregular: Vocês não deveriam estar aqui. Vocês não deveriam estar aqui. De repente, o motor morreu. Silêncio. Rodrigo bateu no volante, desesperado. Mariana chorava em silêncio, as mãos tremendo tanto que mal conseguia fechar o casaco. Bruno, ainda meio atordoado do golpe na cabeça, olhava fixamente para a bomba de gasolina que parecia estar mais próxima do que antes, como se tivesse se arrastado até o carro. Não saiam do carro, sussurrou Rodrigo. Não importa o que aconteça, mas algo bateu no teto do carro. Uma batida seca, depois outra, e outra.
como se algo estivesse andando lá em cima, arranhando o metal com unhas compridas. Do lado de fora, uma figura apareceu. Era uma mulher, ou o que restava de uma, de pele pálida, olhos negros e um sorriso largo demais para ser humano. Ela bateu na janela de Mariana, lenta e ritmadamente. Toque, toque, toque. Mariana fechou os olhos, murmurando orações. A mulher então inclinou a cabeça para trás, como se farejasse o ar, e sorriu ainda mais. Então, em um movimento rápido, ela cravou os dentes no vidro, rachando-o como se fosse açúcar. O barulho era ensurdecedor. Rodrigo gritou, tentando dar partida no carro de novo. O motor roncou, tossiu e então pegou. Sem olhar para trás, ele acelerou. A mulher agarrou o para-choque traseiro, sendo arrastada por metros, até finalmente soltar. Mas a estrada ainda era um vazio sem fim. Até que, de repente, como num estalo, a estrada real apareceu. Luzes, sons, civilização. Rodrigo só freou quando chegou numa pequena cidadezinha, batendo o carro numa cerca. Mariana saiu correndo, vomitando no chão. Bruno sangrava da cabeça, olhos arregalados como se ainda visse algo que os outros não podiam ver. No dia seguinte, chamaram a polícia para relatar o ocorrido. Quando tentaram voltar ao posto 39 para investigar, ele não estava mais lá. Nada. Nem sinal de bombas, loja ou qualquer coisa. Só o asfalto rachado, a vegetação voltando a crescer e uma coisa ainda mais estranha. No chão, marcado a fogo, o número 39, rodeado de marcas de garras. Alguns dizem que o posto 39 aparece para quem está à beira da morte. Outros acham que é uma fenda entre mundos que pega almas perdidas. Só uma coisa é certa: se você vir luzes piscando no meio da neblina, não pare. Nem que seu carro esteja na reserva, nem que pareça ser sua única salvação. Não pare.